Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Falamos hoje da mentira, da desonestidade e da irracionalidade na política. Vem isto a propósito de dois casos. O caso do discurso da tomada de posse da bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, e da vitória de Boris Johnson. Falamos primeiro do caso da Ana Rita Cavaco. Ana Rita Cavaco fez um discurso demolidor que disse a favor do Serviço Nacional de Saúde, mas na realidade era contra o Serviço Nacional de Saúde. Ana Rita Cavaco afirmou que o Serviço Nacional de Saúde bateu no fundo. É uma mentira que ela bem sabe. É uma desonestidade que ela não pode ignorar. E nós lembramos-nos bem da postura da Ana Rita Cavaco, quando o seu colega de partido, Passos Coelho, estava à frente do governo e mandava os portugueses sair do seu lugar de conforto e emigrar. Lembramos-nos bem até que ponto Passos Coelho, com a conivência da Ana Rita Cavaco, que pertencia aos órgãos dirigentes do PSD, como é que Passos Coelho provocou o êxodo de centenas de médicos e enfermeiros para o estrangeiro? Como é que ele baixou os vencimentos? Como é que desinvestiu no Serviço Nacional de Saúde? E agora ela tem o descaramento de vir dizer que o Serviço Nacional de Saúde bateu no fundo. Nós sabemos que o Serviço Nacional de Saúde não bateu no fundo. O Serviço Nacional de Saúde está a melhorar lentamente, os recursos são escassos e, por outro lado, a procura é cada vez maior, dado o envelhecimento da população. Porém, o Serviço Nacional de Saúde continua felizmente saudável e é grande, a maior conquista dos portugueses depois do 25 de Abril. No fundo, Ana Rita Cavaco o que faz é aquilo que as rádios, as televisões, os jornais têm feito ultimamente. É uma campanha contra o Serviço Nacional de Saúde, a fim de que as pessoas tenham a ilusão de que o Serviço Nacional de Saúde está no caos, que não vale a pena recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, que aquilo que interessa para terem um mínimo de segurança e um mínimo de saúde é recorrerem aos seguros privados de saúde e aos hospitais privados. Nós sabemos quanto é que isso custa. Nós sabemos quanto é que custa a saúde, por exemplo, para os americanos que têm um sistema de saúde privado que Ana Rita Cavaco e os seus companheiros, no fundo, pretendem instituir no país. É caro, mau e a maioria da população fica fora desses serviços de saúde. Mas, precisamente por causa da forma como o sistema de saúde americano está organizado, os medicamentos custam 3 vezes mais nos Estados Unidos do que no Canadá, ali ao lado. Ana Rita Cavaco não pode ignorar isso tudo. Mas aquilo que ela defende é os interesses e a ganância de meia dúzia de indivíduos, senhores do dinheiro. E a propósito de proteger, defender o investimento no Serviço Nacional de Saúde e mais médicos e mais enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, no fundo, ela mente, é desonesta e aquilo que faz é, indiretamente, levar as pessoas a contratarem serviços privados de saúde e contratarem os serviços das seguradoras. Outro caso de desonestidade na política é o caso de Boris Johnson. Boris Johnson já defendeu tudo e o seu contrário.
Essa postura na política valeu-lhe agora a maioria absoluta. No programa anterior falámos aqui de Boris Johnson e da Inglaterra. Tínhamos algumas dúvidas que ganhasse a maioria absoluta e ganhou uma maioria absoluta extremamente confortável. Passou para 368 deputados, quando só precisava de 325 para ter a maioria absoluta. Agora, aquilo que vem ao fundo na vitória de Boris Johnson é, na realidade, o triunfo da mentira, da desonestidade e o comportamento irracional do eleitorado. Vamos a ver. Na realidade, Boris Johnson, o Partido Conservador, teve uma vitória em termos de votos expressos pelo eleitorado. Teve uma vitória muito pequena. Passou de 41% para 42%. Mas esse aumento de 1% permitiu-lhe a maioria absoluta devido ao irracional sistema eleitoral inglês. E isso permitiu também que, por exemplo, o Partido Nacional Escocês, que teve apenas 42% de votos, passasse de 35 para 48 deputados entre 59 possíveis de eleger por parte da Escócia. Ora, isto demonstra a saciedade, a irracionalidade do sistema eleitoral inglês. Mas essa irracionalidade é defendida com unhas e dentes pelos cidadãos e, particularmente, pelos partidos conservadores. O Partido Trabalhista já pretendeu alterar o sistema eleitoral, mas não conseguiu e teve a oposição do resto do espectro partidário. Por outro lado, a derrota do Partido Trabalhista também não foi assim tão acentuada. Baixou cerca de 2% apenas. Mas esses 2% fizeram com que baixasse enormemente em termos de deputados no Parlamento de Westminster. Uma novidade, verdadeiramente novidade, foi a vitória dos independentistas da Irlanda do Norte. Falamos aqui das consequências para o Reino Unido da vitória dos nacionalistas escoceses. Sinceramente, estávamos longe de prever a vitória dos independentistas da Irlanda do Norte. E isso significa o seguinte, é que, a partir de agora, Boris Johnson não vai ter apenas o problema da Escócia, vai ter também o problema da Irlanda do Norte, que também não pretende desligar-se da União Europeia e cuja aproximação à República da Irlanda é cada vez maior. A Inglaterra de Boris Johnson, ou melhor, o Reino Unido de Boris Johnson é cada vez mais um reino desunido. E a Boris Johnson provavelmente no futuro poderá restar o país de Gales, que no fundo está no coração fundador da Inglaterra. Vemos que a Inglaterra começou verdadeiramente com o rei Alfredo o Grande, que era rei do Essex, no século XIX, e foi o aumento do poderio de Alfredo o Grande e a sequência, uma sequência de triunfos dos seus sucessores que levaram à Constituição da Inglaterra e à união entre ingleses e galeses. Certamente que essa união entre galeses e ingleses irá persistir, mas temos dúvidas
que a união com os escoceses e irlandeses do Norte persista também. Boris Johnson já disse que não iria permitir qualquer referendo na Escócia, nem na Irlanda do Norte. No entanto, não estamos a ver como é que ele enfrentará uma declaração universal ou unilateral, da independência por parte do governo da Escócia. Nicola Sturgeon já disse que queria um segundo referendo. Se Boris Johnson não o admitir, e em termos legais ele só pode ser feito se permitido pelo Parlamento de Westminster, mas o Parlamento escocês pode ele próprio decidir um referendo. E se o decidir, qual vai ser a postura de Boris Johnson? Vai fazer como sucedeu em Espanha? Vai alimentar uma verdadeira guerra civil? Pensamos que Boris Johnson ainda não pensou nas consequências dos seus atos. Boris Johnson, que quando era mayor de Londres, dizia que era necessário fazer a inclusão dos imigrantes, dos negros, dos indianos, dos paquistaneses, agora diz exatamente o seu contrário. Boris Johnson, que em determinada altura disse que começou, em determinada altura da sua vida, falou nas vantagens da União da Europa, nomeadamente da NATO, ele agora é o principal foco de desunião da NATO, da Europa. Boris Johnson age em tudo com mentira e desonestidade. Por exemplo, ele disse que por dia a Inglaterra, ou melhor, o Reino Unido, estava a enviar para a Europa 40 milhões de euros. Era uma mentira que ele bem sabia que era mentira. E, no entanto, isso foi decisivo para que os ingleses votassem a favor do Brexit. São essas mentiras e essa desonestidade que levaram Boris Johnson ao poder. Mas isso só é possível porque no eleitorado existe uma grande dose de irracionalidade. Vimos na televisão uma eleitora a ser inquirida se confiava em Boris Johnson. E ela disse que não. Então, e porquê é que votou nele? Porque acho Boris Johnson muito charmoso. Isto é, há a irracionalidade a tomar conta da política. A irracionalidade a suportar a mentira e a desonestidade. Infelizmente, é o que se passou nos Estados Unidos, ou foi o que se passou nos Estados Unidos, foi o que se passou no Brasil e tem sido aquilo que se tem vindo a passar em muitos países que infletem para a direita neste planeta. Esperamos que os cidadãos acordem, que a irracionalidade deixe de triunfar e que a verdade e a honestidade sejam premiadas na política. E com isto despeço-me, com amizade, até ao próximo Política Impura, no YouTube, na rádio Transforma.pt, na rtf.pt e também no Facebook. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.